E aí, você é feliz o suficiente? Você tem dormido bem à noite? Ou você é alguém depressivo, alguém que anda cabisbaixo por aí? E aí, minha consagrada, meu consagrado, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, um dos benefícios da gratidão é realmente a felicidade. Existem pessoas que vivem muito tristes por aí, vivem momentos de tristeza muito grandes, períodos muito grandes, podem até ser diagnosticados com depressão porque não são pessoas gratas. Há algum tempo atrás, um professor chamado Glenn Fox... Diga aí os sabores aí! Napoleão Fox, mussarela, leite compensado. Ele fez um experimento. Na verdade, isso ainda no século XX. Bom, ele pegou alguns relatos de pessoas que passaram pelo campo de concentração de Auschwitz. E pessoas que foram ajudadas por outros. Durante uma noite recebeu um cobertor ou durante um momento de extrema fome recebeu um pedaço de pão. Esses relatos eles foram gravados. O professor Glenn Fox... De que é isso aí? É Frogs. Frogs. Ele chamou voluntários para ouvir esses relatos. Ele colocou um fone em cada um desses voluntários e começou e soltou o relato dessas pessoas. E aí ele pediu assim, antes, na verdade, ele orientou. Imagine você no contexto do campo de concentração, no contexto de Segunda Guerra Mundial, no contexto da certeza da morte iminente, no contexto da certeza do sofrimento ali. Imagine você junto com essas pessoas que estão narrando esse relato aí de bondade que recebeu. E aí as pessoas foram imaginando enquanto ouviam os relatos das pessoas que foram ajudadas. No determinado momento, o professor disse assim, olha, agora imagine você sendo ajudado dentro dessa mesma circunstância, dentro dessa mesma condição. Ou seja, se coloque no lugar do outro nesse momento. Quando ele fez essa pergunta, os voluntários estavam sendo monitorados. Eu esqueci o nome do... Como aquele negócio que coloca para monitorar as atividades cerebrais? Mentalizei. Vote Mentalizei. 8599. O político com visão do futuro. Mentalizei. Fugiu agora aqui. Ressonância magnética. Quando ele disse isso, aqueles voluntários que estavam sendo monitorados por ressonância magnética tiveram uma atividade cerebral incomum. E aí, estudando depois a atividade cerebral, o professor entendeu que as regiões onde estão ali os sentimentos de empatia, de gratidão, de felicidade, foram hiperestimulados quando eles se colocaram no lugar das pessoas em sofrimento sendo ajudadas. Ou seja, o professor Glenn Fox constatou que a felicidade ela vem por meio de um coração grato. E olha só o que diz a Bruna Bieber. Ela diz assim, a felicidade é muito mais desconcertante, é muito mais forte do que a dor. No Evangelho de João, no capítulo 4, nós temos ali uma história fantástica, onde também nos é apresentado essa questão da gratidão relacionada à felicidade, à satisfação da vida. Ali nos é apresentada a história da mulher samaritana. Jesus ele poderia ter tomado um outro caminho para chegar à Galileia. Jesus estava na Judéia por ocasião das festas judaicas e ele precisava chegar na Galileia, região onde ele morava. Só que havia ali um empecilho. Esse empecilho chamava-se... O nome dela é chamava-se Samaria. Todo bom judeu ele atravessaria o Rio Jordão, um percurso que nós conhecemos e chamamos hoje de Transjordânia. No entanto, Jesus ele não faz esse percurso que qualquer outro judeu faria. Jesus, pelo contrário, ele decide passar pelo meio. Enquanto Jesus passava por Samaria, ele chega a uma região, a cidade de Sicar. Ali havia um poço cavado há muito tempo por Jacó. Era por volta de meio-dia e agora você começa a imaginar uma viagem que era feita a pé, com o sol do deserto, com o sol ali da Palestina. Jesus estava cansado, Jesus estava com sede.
E aí, quando ele chega nesse lugar, os discípulos eles vão atrás de comida, enquanto Jesus fica ali à beira do poço. Enquanto Jesus estava ali na beira do poço, mais ou menos pelo meio-dia, vem uma mulher para tirar a água do poço. Ela começa então a falar com Jesus, Jesus fala da água da vida, e ela diz assim, ainda concentrada em satisfazer suas necessidades do momento, então me dê dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Jesus fala assim, olha, eu sou a água da vida. E dentro do discurso ali, dentro do diálogo dos dois, Jesus, ele se revela, a primeira vez que Jesus se revela ser o Filho de Deus, né? O autor da própria vida. Aquela moça entende que ele pode ser de fato o profeta, né? O Nabi, o profeta, o libertador, que libertaria o povo da opressão, que seria o Messias. Ela entende isso. E ela volta para casa e ela começa a chamar pessoas, venham, 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 eu encontrei com o Messias, ele sabe tudo da minha vida e tudo mais. E ela começa a dizer para as pessoas quem era Jesus. As pessoas vêm até Jesus, as pessoas se encontram com Jesus. E aquilo que aquela mulher ouviu, aquilo que aquela mulher entendeu, aquilo que aquela mulher experimentou, também é o que aquelas pessoas samaritanas ouvem. É o que aquelas pessoas samaritanas experimentam. É o que aquelas pessoas samaritanas entendem e concordam. E aí chega o momento, no finalzinho dessa história aqui, que eles dizem assim, olha, agora não é somente pelo que nós ouvimos você falar. Hoje nós também conhecemos quem é esse Mestre, quem é esse Messias, quem é esse Jesus. Hoje nós sabemos quem Ele é. Olha só que interessante. Essa mulher, com um sentimento de gratidão, ela ficou tão feliz em ter se encontrado com o próprio Messias que ela não conseguiu segurar essa felicidade somente para si. Ela precisou espalhar para as outras pessoas que também tinham que se encontrar com o Messias, com o Rabi, com o Cristo, que todos esperavam. A gratidão, ela nos torna pessoas felizes. E essa felicidade sobressai toda e qualquer dor. Da mesma dor da exclusão, da mesma dor da indiferença. E a felicidade nos motiva a fazer com que os outros também se tornem pessoas felizes. Que o Senhor te abençoe.